A Escola Literária Quintismo foi o primeiro ciclo literário aqui do Brasil. Ele foi de 1500 até mais ou menos o ano de 1600. Foi no período das grandes navegações e o domínio de novas terras na Europa. Com isso, os portugueses buscaram expandir os seus territórios e, em 22 de abril, eles vieram para o Brasil, dando início à colonização. Nesse período, tivemos textos sobre processos de colonização e também textos religiosos, produzidos pelos jesuítas e em que tinham o objetivo de catequizar os índios. A literatura de informação do quinhentismo. Quinhentismo é o primeiro movimento literário que ocorreu entre 1500 até 1601 e são textos informativos de viagens escritos em prosa, com o intuito de informar sobre novas terras descobertas. A literatura de catequese. A literatura de catequese foi basicamente a conversão dos índios para a cultura branca, fazendo com que os índios fossem catequizados à religião e à cultura do cristianismo, predominante em Portugal. É ligada à chegada dos padres jesuítas no Brasil após o descobrimento de Pedro Álvares Cabral, e corresponde à segunda fase do movimento literário quinhentista, período de 1500. Os pontos positivos são: os jesuítas protegiam os índios e agregavam a cultura indígena com a do homem branco. Já os pontos negativos é que houve apenas proteção dos índios e acabaram esquecendo dos africanos, outro grupo que veio para o Brasil. Como os africanos tinham sua religião enraizada, foram deixados de lado, o que contribuiu para a condição e contexto histórico dos africanos. As características são: textos voltados para a moral religiosa cristã, passagens da Bíblia, encenações da vida de Jesus e dos santos. A linguagem fácil e simples, intuito de pregar o senso moral dos índios, fundamentado no cristianismo. Peças teatrais, crônicas de viagens e histórias, textos informativos e documentais. Padre José Anchieta, nascido em 19 de março de 1534, em Tenerife, Ilhas Canárias. Foi noviço aos 14 anos e aos 17 anos se tornou missionário da Companhia de Jesus. Aprendeu a língua indígena e passou a defendê-los dos colonizadores portugueses. Com a finalidade de catequizar e ensinar os nativos, participou da fundação do Colégio da Vila de São Paulo, que mais tarde viria a ser a cidade de São Paulo. Além de padre jesuíta, foi historiador, gramático, teatrólogo, poeta. Escreveu cartas, informações, fragmentos históricos e sermões, que foram publicados pela Academia Brasileira de Letras em 1933. Dentre as suas obras mais conhecidas se distingue o poema Virgem, escrito enquanto era refém dos índios na negociação de paz entre portugueses e indígenas, que continham aproximadamente 5.000 versos escritos originalmente na areia, e a arte de gramática da língua mais usada nas costas do Brasil, sobre a gramática tupi que foi utilizada na missão jesuíta. Manuel de Nóbrega nasceu em Portugal em 1517, estudou no Porto, Coimbra e na cidade espanhola de Salamanca. Mais tarde, ele entrou para a Companhia de Jesus, que tem o objetivo de converter índios para a religião católica. Se tornou um dos primeiros padres portugueses que participou da primeira missão de catequização. As cartas que enviava seus superiores hoje são documentos históricos sobre o Brasil colonial e as ações jesuítas no século XVI. Momento histórico no Barroco em Portugal e no Brasil. Em Portugal, teve início em 1580 e fim em 1756. Este estilo literário também é conhecido como seiscentismo. Já no Brasil, o estilo chegou após seu surgimento na Europa, no século XVI. Suas principais características são o fusionismo, o cultismo e o conceptismo. Linguagem do Barroco. A linguagem do Barroco é provocadora e rebelde. Ela retrata a inquietação, a inconformidade do homem e o seu conflito do corpo e da alma, da razão e da fé, dualismo e contradição. Isso tudo em virtude do contexto histórico em que se insere, especialmente ao Renascimento e à Contra-Reforma. Figuras de linguagem. As figuras de linguagem são particularmente exploradas na escola literária do Barroco, que predominou no século XVII. As figuras de linguagem são
paradoxo, utilização de expressões contraditórias ou absurdas, hipérbole, utilização de expressões exageradas, metáfora, utilização de palavras ou expressões análogas, antítese, que foi o recurso mais utilizado no Barroco por meio da utilização de conceitos opostos. Características do Barroco. Em Portugal: exagero e minúcia nos detalhes, temática religiosa e profano, dualidade e complexidade, desejo versus culpa, prazer versus pecado, vida versus morte, uso de figura de linguagens, hipérbole, hipérbato e paradoxo, contraste e conflitos, teocentrismos versus antropocentrismo, cultismo, jogo de palavras, e conceptismo, que é o jogo de ideias. No Brasil: linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figura de linguagens, união do religioso e do profano, jogo de contraste, valorização dos detalhes e conceptismo e cultismo. Padre Antônio Vieira nasceu no ano de 1608. Foi um dos grandes autores do período barroco. Ele veio ao Brasil quando tinha apenas 7 anos e estudou no colégio jesuíta, aonde descobriu a sua vocação, que era a oralidade. Ele foi um dos jesuítas da Companhia de Jesus e era contra a escravidão dos índios. Vieira trabalhou com poemas, cartas, romances, porém, o seu principal estilo literário, na qual ele mais se destacou, foram os sermões. Escreveu cerca de 200. Seus sermões eram no estilo conceptista, que é o argumento à frente de conhecimento. Utilizava antítese e paradoxo. Era uma linguagem rebuscada e a sua temática era, basicamente, defender os índios e ser religioso. Os principais sermões são o Sermão do Sexagésimo, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda, o Sermão de Santo Antônio e o Sermão das Lágrimas de São Pedro. Gregório de Matos nasceu em 1636, na Bahia. Estudou em colégios jesuítas e, com 19 anos, foi cursar Direito em Portugal. Exerceu magistratura em Lisboa até 1681, quando retornou ao Brasil, já viúvo. Aproveitou o período em que viveu em Portugal e aprimorou seus estudos sobre poesia. Na Bahia, ele tocava viola e cantava, compunha versos em que caçoava de todos, inclusive de governantes. A sátira que fazia rendeu o apelido de Boca de Inferno, e a sua lírica era marcada pelo conflito, pelo antagonismo e pela oposição entre a vida e a morte. Na lírica amorosa, destacava-se o conflito entre o amor carnal e o espiritual, retratado por meio de metáforas, comparações, antíteses e paradoxos. A lírica religiosa era marcada pelo conflito entre o pecado e o perdão, e na poesia satírica não pulava palavrões e nem críticas a diferentes classes sociais. Momento histórico do arcadismo em Portugal e no Brasil. Em Portugal, teve início em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana. Nesta época, passava pelo período de reestruturação econômica, política e cultural. No Brasil, ocorreu em meados do século XVIII e concentrou-se em Minas Gerais e também sofreu influências de outros movimentos como o Iluminismo. Linguagem do arcadismo. Era objetiva. Os artistas desse movimento não utilizavam expressões rebuscadas, diferente do movimento do Barroco, que se apropriava das figuras de linguagem como a metáfora, a antítese e o paradoxo. A linguagem do arcadismo era literal, uma linguagem racional, clássica e sem rebuscamento. Características do arcadismo. As características do arcadismo foram criadas durante um período que se contrapõe ao Barroco, escola literária que operou antes do arcadismo. O Barroco era totalmente rebuscado, ligado ao conflito de sentimentos, exagero e religiosidade. Já o arcadismo oferece uma vida mais simples, com base na natureza. Como o arcadismo surgiu com a proposta de contrapor o Barroco, a transição foi lenta por causa da quebra de paradigmas, em especial no Brasil. Isso porque a corrente foi trazida para o país através de filhos de burgueses que viajavam para estudar em Lisboa e depois retornavam, achando o cenário brega e ultrapassado. Sendo assim, o conceptismo, estilo barroco, representado pelo conflito, excesso e o forte traço religioso, começou a se dissolver. Com um novo estilo, passou a ser evidenciado. Busca da simplicidade, da razão e do equilíbrio, inspiração na natureza, reprodução dos clássicos com base na cultura greco-romana,
Eliminação da subjetividade dos sentimentos expressados com exagero. Amor galante. A mulher passou a ser exaltada e cortejada de forma muito elegante. Além desses pontos, existem outros dois que são muito fortes e são imprimidos nas características do arcadismo. São eles o bucolismo e o pastoralismo. O primeiro está relacionado à natureza e tudo que está ligado a ela. Moradia, passeios, forma de escrever, além das artes em geral. É a tradução do homem vivenciando a natureza. Já o segundo vem dos pastores que passam horas nos campos com as pastoras, com as ovelhas cercados por cachoeiras, árvores, explorando ainda a dia o sol e os ventos frescos. Manuel Mário Boccagi nasceu em 1765 e é considerado o maior representante do arcadismo em Portugal. Ele tinha um pseudônimo, que era o Eumano Sadino. Boccagi teve uma vida muito bagunçada, pois houve diversos acontecimentos, e isto influenciou na sua produção literária. Falando em produção literária, nós tivemos 3 grandes momentos de sua escrita. O primeiro foi o neoclássico, na qual Boccagi era atraído pelos clássicos gregos e português, tanto que Camões era um modelo para ele. Os poemas produzidos eram ligados à escola literária da época. O segundo período foi a pré-romântica. Nesse momento, Boccagi muda completamente a sua escrita. Agora, ele produz poesias emotivas ligadas à morte, à solidão e à dor. Por último, temos o período do satírico erótico, na qual ele começa a escrever poemas sensuais, obscenos e com palavrões. Manuel Boccagi tem mais de 11 obras famosas lá em Portugal. Algumas delas são Mortes de Inês de Castro, A Pavorosa Ilusão, Improvisos de Boccagi, Convite à Marília, Elegia e A Virtude Laureada. Tomás Antônio Gonzaga foi um jurista, poeta e ativista político, considerado o mais proeminente dos poetas arcádios, e ainda hoje é estudado em escolas e universidades por seu Marília de Liceu, poema lírico de 1792. Cláudio Manuel de Costa nasceu em 1729, em Minas Gerais, e estudou em colégios jesuítas no Brasil. Cursou Direito em Coimbra e depois retornou ao Brasil para exercer a advocacia. Ocupou cargos administrativos no governo e, em 1768, publicou Obras Poéticas, a primeira obra do arcadismo brasileiro. Em razão do talento para fazer versos, ele foi tomado como mentor de um grupo de intelectuais e poetas, mas acusado de envolvimento na Inconfidência Mineira, foi preso e encontrado morto na prisão em julho de 1789. Apesar do poeta ser considerado o primeiro arcade brasileiro, suas obras ainda se encontram em transição entre o barroco e o arcadismo. Seus poemas apresentam traços da linguagem barroca, com amplo emprego de metáforas, antíteses e inversões sintáticas.